Essa professora é uma guerreira, lutadora aí, em nome das avós atípicas também. Bem, senhores, primeiramente, boa tarde a todos, senhores e senhoras, aos representantes da mesa, representante do Ministério Público, pessoal do PROCON e a deputada Ivaneide, que elencou essa pauta, assim como a senhora Fabiana, que está de parabéns aqui pelas palavras. Sou médico, sou Pedro Henrique Pacheco, pós-graduado em Neurologia Pediátrica, pós-graduado em Psiquiatria, pós-graduado em Perícia Médica, sou bacharel em Direito, sou tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, também sou bacharel em Segurança Pública, tenho uma vida de dedicação ao estudo e à especialização em autismo, que atualmente estou fazendo doutorado em neurodesenvolvimento. Venho falar para vocês, enquanto médico, o que todos os dias vejo no meu consultório. Todos os dias. Atendo em média de 20 a 30 mães, atualmente, como eu já estou mais velho, já estou aí nos 40, então a gente dá uma reduzidazinha. Antigamente, eu atendi em média 50, 60 pessoas por dia, mas isso foi batendo o cansaço, principalmente de ver esses relatos diários que a gente viu hoje das mães atípicas. A história se repete. Todos os dias, a situação é a mesma. São mães que muitas vezes não tiveram acesso ao diagnóstico dos seus filhos, esperaram 4, 5, 10 anos pelo SUS para o acesso ao diagnóstico e resolveram fazer um plano de saúde para poder facilitar o acesso ao diagnóstico, ou seja, o básico que elas não tiveram no SUS. Uma vez com o diagnóstico, que a gente sabe que o plano de saúde pelo menos facilita um pouco para chegar no diagnóstico, a gente sabe que tem dificuldade, a gente sabe que muitos planos realmente não tem uma equipe pronta para poder atender, mas pelo menos você consegue com um pouco mais de facilidade chegar ao diagnóstico. Chegado ao diagnóstico, começa a pior luta da mãe atípica, que é atrás das terapias. Por quê? Como a gente está vendo aqui, crianças atípicas. Esse aqui, a senhora, enquanto mãe atípica, sabe. Ele não consegue parar. Muitas vezes está mal acompanhado, não tem um profissional que esteja acompanhando ele, que faça o ajuste do tratamento. Eu reconheço meu paciente da recepção, se ele é paciente antigo ou é novo, só pela agitação. Quando a criança está muito agitada, eu já sei, está começando agora. E aí você bota ele para fazer uma terapia, a qualidade da terapia vai ser lá embaixo, porque ele não consegue ter o mínimo desempenho adequado naquela terapia. Então a gente precisa, primeiro, facilitar o acesso à terapia para as crianças em geral. Então, foi falado aqui por uma mãe a necessidade da triagem na escola. É fundamental. O melhor momento para o diagnóstico do autismo é até os 3 anos. Até os 3 anos. Por quê? Depois disso aí, você já começa a lutar contra uma coisa chamada... A gente começa a perder neurônios depois disso aí, que ele deveria ter tido uma funcionalidade e não teve. O nome disso aí é poda neural. Então, a gente começa a briga pela poda neural. Na primeira época, ali até os 7 anos, ela tem que atingir algumas competências. E essas crianças, não atingindo essa competência, elas vão ficar com aquela sequela pelo resto da vida. E aí, não se consegue observar que hoje a gente tem um contingente de pessoas com muita sequela porque não tiveram acesso ao diagnóstico e tratamento enquanto criança. E aqui o nosso promotor disse, pode ser que esteja acontecendo alguma situação, etc. Vou dizer ao senhor... infelizmente, não é isso. A estatística real do autismo hoje, os estudos internacionais, né, do Brasil não, no Brasil os dados da gente são péssimos, né? É em torno de 7 a 10% da população com transtorno do espectro autista. O último censo realizado no Brasil, aqui em 2022, que foi liberado agora, mostrava 1,1% da população, em torno de 37 mil pessoas com autismo. Então, imagine, considerando que 80% da população do nosso estado está no SUS e só 20% está nos planos de saúde, e essa população SUS não consegue o acesso ao diagnóstico, hoje a gente estima aí pelo menos 5 a 6% da população que ainda não tem acesso ao diagnóstico. Como eu atendo 31 cidades aqui no estado do Rio Grande do Norte, eu digo ao senhor, no interior o negócio ainda é muito mais crítico que Natal. É paciente com 18 anos que não fala, que a mãe ainda deixa amarrado na cozinha, que não tem nem diagnóstico. E aí, quando a gente chega aqui para falar sobre a questão do plano de saúde,
é realmente um direito contratual dos pais e mães. Eles fazem um esforço inenarrável, um esforço imenso para poder. Imagine que a mãe, 80% separou do pai, está sozinha com o filho. E aí agora, ela vai ter que dar um jeito, que abandonou o emprego, não tem quem fique, nem a avó muitas vezes consegue ficar com a criança agitada, sem tratamento, sem acompanhamento adequado. E aí ela agora vai ter que ir atrás do benefício, que 99% é legado de modo administrativo no INSS. Os peritos não sabem avaliar. E aí, chega lá, ela precisa agora recorrer, se puder, excelência, precisa agora recorrer ao judiciário para ter reconhecido o direito dos filhos ao benefício, que é o primeiro passo, porque senão ela não vai ter nem o sustento para poder pagar a comida. E o tratamento do filho, o mínimo de medicamento que muitas vezes ele precisa, geralmente quando a criança é agitada precisa de tratamento medicamentoso, e aí ela vai começar essa labuta para poder conseguir o acesso à terapia, a medicamento, ao benefício. Se ela tiver o plano de saúde, aí o plano de saúde começa com toda essa enrolação que a gente viu aqui, que a senhora Fabiana e as demais mães trouxeram e que eu vejo todos os dias. Eu não vi até hoje um que seja exceção. Todos eles é a mesma dificuldade. E aí a gente vai analisar. Mas qual é a dificuldade, afinal? E aí, se a gente não analisar isso, a gente não vai saber qual a origem do problema, não vai saber como definir. Primeiro problema, o custo de terapias. Hoje, o custo médio de terapias de um paciente TEA, nível de suporte 2 ou nível de suporte 3, é em média de 15 a 20 mil reais por mês. Por quê? Terapia ABA, as evidências científicas, não vou falar nada aqui da minha cabeça. Nível de suporte 2 e 3, pelo menos de 20 a 40 horas de terapia ABA, ou seja, terapia comportamental, por semana. Olha a carga horária, 160 horas por mês. Qual o custo dessa terapia? É elevadíssimo. Quem é o pai que vai conseguir pagar? Nenhum. Os planos de saúde, está lá. O pai está fazendo um esforço muito grande para poder pagar o plano, mas essa é a mensalidade de 200, de 300, de 400. Pode chegar a um absurdo como esse de R$1.000, mas não é a regra, até mesmo pela questão da idade da criança. Porém, na hora de receber a terapia, vai ser em torno de R$20.000. Como é que você vai pagar R$300 numa relação contratual e receber um serviço todo mês de R$20.000? Então, isso aí também desregula, obviamente, para o plano de saúde. Então, dentro de uma análise econômica do direito, dentro da análise do valor, é fundamental também que se veja que o artigo 196 da Constituição garante para todos nós o direito à saúde. E onde é que entra o SUS nesse momento? O SUS já não garante para aqueles 80% que estão lá, que não tiveram acesso ao diagnóstico. Que estão lá. Hoje, 1,1% da população aqui no estado tem diagnóstico. Se a senhora for olhar, 1% desse 1,1% é plano de saúde. O restante, esse 0,1%, é que é SUS. O povo não tem acesso ao diagnóstico. E aí, além de se omitir em facilitar o acesso ao diagnóstico, ainda cria todas as barreiras possíveis. Barreiras como não aceitar o laudo quando é feito em clínica particular. Eu sou médico. A minha atuação é em todo o estado, é em todo o país. Não é restrito à clínica particular ou SUS. Já trabalhei em SER, trabalhei no SER de São José do Mipibu. E atendi 2 vezes lá. Atendi a primeira, os pais gostaram muito. Atendi a segunda. E a diretora do SER me chamou, deputada, e me disse: doutor, os pais gostam muito do senhor. Mas tem como reduzir as terapias, não, que a gente não vai conseguir prestar essas terapias para eles. E aí eu disse: doutora, vamos fazer o seguinte? Hoje a gente encerra a nossa relação por aqui. Porque eu não aceito que peça para reduzir a indicação da terapia para o meu paciente por questões econômicas ou para você atingir o índice estatístico que o SER precisa para poder mostrar para o governo que está sendo efetivo. E esse é o cotidiano. Planos de saúde. Já sofri pressão. Não teve um plano de saúde no ano passado que a gente pediu para deixar de atender por eles. Mesma situação. O doutor tem que reduzir a quantidade de terapias. Meu compromisso é com o paciente. O Código de Ética Médica
me coloca em compromisso com o paciente. Eu tenho que fazer uma avaliação, chegar ao diagnóstico e indicar o que de melhor ele precisa. Não sou eu que quero, é baseado na literatura, na evidência científica. Então, hoje, resumindo, a gente tem um problema muito grande aqui, que é a omissão do ente público para o diagnóstico e tratamento das pessoas com deficiência, em especial da pessoa do espectro autista. E se tenta transferir apenas para o plano de saúde uma obrigação que, na verdade, é do Estado. E as mãezinhas aqui que estão todas elas no seu direito de cobrar contratual. Mas em qual momento que a gente está cobrando do Estado que cumpra o seu dever através do artigo 196 da Constituição? Não se tem acesso ao diagnóstico e, principalmente, não se tem acesso às terapias atualmente através do SUS. E quando se tem, é terapia como alguns séries de 15 minutos, que a criança não evolui, não desenvolve. A cada 3 meses é feita a reavaliação do paciente. A cada 3 meses. E, infelizmente, antigamente, quando a senhora Fabiana muito bem falou, quando as crianças conseguiam a terapia ABA no ambiente natural, porque terapia ABA em ambiente de clínica não existe, pessoal. Não existe, isso é invenção brasileira. Não existe. Terapia ABA, todos os estudos dela são em ambiente natural. Por quê? É uma modulação através do ambiente. Imagine que uma pessoa com transtorno do espectro autista, ele tem um prejuízo de comunicação e socialização. Ele precisa aprender comportamentos sociais. Como é que ele vai aprender comportamentos sociais se não for no ambiente em que ele vive habitualmente, for no ambiente simulado como uma clínica? Então, aqui, para poder cansar os pais, porque quem é o pai que vai ficar com o filho 40 horas fazendo uma terapia ABA numa clínica? Nenhum. Então, eles pegam isso, só pode ser, eu libero as 40, mas tem que ser na clínica. Aí chega o pai dizendo, doutor, foi muita terapia. 40 horas na clínica, eu disse, não, é no ambiente natural, é para ser na escola, em casa, porque isso é uma modulação do ambiente. Mas aí, rapaz, mas aí se tenta fazer o quê? Cansar os pais, se tenta cansar as famílias que já estão cansadas, porque a família típica já é cansada. O retrato é aquela mãe que está sozinha, separada, que já não consegue trabalhar, que ela está tendo que pagar todas as contas, sobreviver sem apoio nenhum. E ainda vai brigar contra o plano de saúde, que todas as portas são negadas, contra o Estado, que todas as portas são negadas, a Unicate, que toda porta é negada, enrola o camarada, faz 4, 5 vezes, manda um bocado de papel para a gente preencher, que eu preencho toda vez, e que no final não sai um remédio daqueles. Faz a mãe aí, a Defensoria Pública, eu sei que a doutora faz toda a dedicação ao seu trabalho, mas também, em média, 3, 4 vezes, 3, 4 idas à Defensoria Pública para poder ajuizar uma demanda dessas, e vai com papel, volta. O laudo que eu emito, todos os pais aqui que conhecem nosso trabalho, sabe, pelo fato da minha formação ser de médico perito, eu já faço um documento médico de extrema qualidade, para poder facilitar e evidenciar o direito do paciente. Mesmo assim, ainda volta aquele papel gigante lá para a gente ficar preenchendo a mão. Então, a gente precisa também dinamizar as relações da administração pública. Enxergo que o único caminho para a gente poder resolver esse impasse seja realmente com uma atuação efetiva do SUS, uma atuação efetiva da CESAP, que recebe recurso MAC, e aqui muitos pais podem não conhecer o que é o recurso MAC. Algum pai aqui conhece o recurso MAC? Não conhece, né? Recurso MAC é o recurso de média e alta complexidade. Esse recurso é o recurso que é para poder cobrir as terapias especiais. Todo atendimento especializado é para ser coberto com esse recurso. E, infelizmente, aqui no estado do Rio Grande do Norte, esse recurso fica todo centralizado, deputada. Esse recurso fica todo centralizado na CESAP, na Secretaria Estadual de Saúde Pública. Não é distribuído para os municípios. No final, os pacientes moram no município e é lá que ele vai cobrar do prefeito o atendimento especializado. Que não tem, porque ele não recebe recurso MAC. E aí, nem a CESAP tem uma política de realmente facilitar o acesso a diagnóstico e terapia, e nem libera o recurso. Fica lá no cofre dela e ela não libera para os municípios. E aí, o que é que a gente tem hoje? Uma situação de conflito entre a população e o plano de saúde, e, ao mesmo tempo, o SUS e o Estado comendo pipoca aqui, observando, sendo que ele é o maior causador
desse impasse, porque não tem políticas públicas hoje no estado do Rio Grande do Norte que alberguem essa população. Obrigada, doutor